Olá, professor Gilson. Iremos apresentar o trabalho de estrutura de dados com o tema Fibonacci-HIP. Esse é o grupo 8, composto por mim, Gustavo, Lucas Gabriel, Thomas e Vanessa. Bom, Fibonacci-HIP é uma fila de prioridade, como o min-HIP, que permite acesso ao menor valor de forma rápida, mas com uma filosofia diferente, ela é preguiçosa. Quer dizer que, ao invés de se manter organizado, só reorganiza quando necessário, que é para extrair o mínimo. E sua estrutura não é uma árvore, e sim uma floresta, ou uma coleção de árvores, com um ponteiro apontando direto para o menor valor. E o motivo de ela existir é por conta dos custos de suas operações, como se pode ver na tabela. Os asteriscos significam um custo amortizado, ou uma média de uma sequência de operações. E o decrease key, ele é o mais relevante, principalmente para algoritmos de grafos, mas a Vanessa irá explicar melhor futuramente. Agora, o Lucas irá falar um pouco mais da estrutura. Eu vou falar aqui um pouco sobre como que é a estrutura em si, principalmente a estrutura do nó do Fibonacci. Então, em cada nó, primeiro, a gente tem, obviamente, a chave, né, daquele que a gente vai estar guardando, um indicativo do grau, qual que é o grau daquele nó, que vai ser importante posteriormente. Essa marca que é uma marca booleana, ela indica se ele já perdeu um filho desde que ele virou filho de alguém. E isso vai ser usado posteriormente quando o algoritmo começar a evoluir. A gente guarda um ponteiro para o pai e para o filho, e também para os irmãos da esquerda e da direita. É importante a gente guardar o ponteiro para o irmão da esquerda e da direita, porque é uma escritura que ela, além de, como dá para ver aqui, que ela tem para o pai e para o filho, para o pai e para os filhos, então, ela é tipo uma mini árvore. Além disso, ela é uma lista encadeada. Então, são como mini árvores encadeadas umas nas outras. Isso é interessante porque eu consigo fazer a inserção em log de 1. É muito fácil. É só eu ir inserindo aqui. Cada inserção que eu faço, ela tá vindo em log de 1. É só fazer uma ajuste dos ponteiros. E outro fator importante também é que é sempre guardado o ponteiro para o mínimo, e aí ele vai ficar em log de 1. Então, é outra coisa que deixa esse algoritmo mais eficiente. É muito fácil achar um, igual o min normal, mas futuramente a gente vai ver outros detalhes. Outra operação que é muito fácil também é de união, porque você consegue criar outra lista, e aí só fazendo uma divisão aqui de um reimaginamento de ponteiros, dá para concatenar e virar um novo heap. Ficaria muito difícil fazer a busca dentro aqui. Então, futuramente, a gente vai ver como que essa preguiça que a gente está tendo aqui, ela é corrigida posteriormente. Valeu, Lucas, pela explicação. Bom, pessoal, eu sou o Thomas, então agora eu vou dar continuidade no nosso trabalho falando um pouco sobre a operação do extract min. Bom, então, como o Lucas já explicou antes, o Fibonacci Heap ele é super preguiçoso na hora de inserir os elementos. Mas vai ser agora, na hora de extrair o mínimo, que a conta dessa preguiça chega. Então é aqui que a estrutura é obrigada a limpar a bagunça, vamos dizer assim, e organizar tudo. Basicamente, esse processo então, de extrair o mínimo vai ocorrer em 3 passos. Primeiro, a gente vai remover o nó mínimo, que é o que a gente precisa mesmo, né, a gente quer fazer. Mas para isso ser possível, a gente precisa depois promover os filhos desse nó para a lista de raízes da nossa floresta. E por fim, a gente vai fazer a consolidação, que eu já vou explicar logo a seguir. E aí é justamente essa etapa da consolidação que vai fazer com que, no fim das contas, a gente consiga ter um custo amortizado, né, para essa operação de O log de N. Bom, então vamos avançar aqui e falar um pouco sobre a consolidação. Então, olhando aqui no slide, a gente consegue ver que a regra da união ela é bem simples e direta. Basicamente, para que a gente possa fazer a consolidação, né, com a união, a gente precisa percorrer as raízes procurando as árvores que têm o mesmo grau, ou seja, tem o mesmo número de filhos. Quando a gente acha 2 árvores de grau K, a gente une elas para transformar em uma de grau K mais 1, sempre colocando a menor chave no topo. E aí a gente tem que repetir esse processo até que todo mundo tenha um grau diferente. Bom, para que vocês possam ver isso acontecendo na prática, a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui no simulador. E eu já coloquei alguns valores aqui, 50, 40, 30, 20, 10 e 5, eu inseri eles nessa ordem, e vou inserir o último aqui, só para vocês verem como funciona. Basicamente, eu inseri mais um, e aí ele colocou de novo aqui na lista de raízes, né, que seria tudo grau 1. Ele tem esse link interno, porque existe um ponteiro duplo nos dois sentidos, entre todos os elementos aqui que são inseridos no primeiro nível, mas essa é só uma representação interna, né, a representação lógica seria assim. Então agora eu vou pedir para remover e vocês vão ver todo esse processo que eu expliquei sendo executado aqui, onde ele vai identificar, né, as árvores de mesmo grau, e aí ele vai executar tudo até a gente chegar aqui em 2 árvores. Então a gente tem uma floresta, uma com grau 3 e uma com grau 2. E aí é interessante a gente notar aqui também que tem aquela propriedade, né, de estando no mesmo nível, eles têm ponteiros duplos, e um pai ele tem que sempre ter um ponteiro duplo com um dos seus filhos, já o outro ele só tem um ponteiro direto para o pai. Bom, então voltando aqui para o slide, a gente consegue ver então que, dada essa explicação e esse exemplo visual, né, que eu mostrei, a gente vê que as árvores elas vão se fundindo rapidamente, e é exatamente esse processo que vai permitir organizar a floresta e manter a referência para quem é o mínimo no heap. Bom, e avançando aqui então, vamos falar um pouquinho sobre a intuição dessa complexidade, né, e por que a gente chama aqui então de Fibonacci heap essa estrutura. Então, o que acontece é que a gente vai ter uma regra matemática por trás, que vai dizer que uma árvore de grau K, ela é obrigada a ter pelo menos f de K mais 2 nós, onde esse f vai ser justamente a sequência de Fibonacci. Então, basicamente, ela vai ser um número da sequência de Fibonacci, que é o K mais 2.
como essa sequência ela cresce muito rápido, isso vai garantir que os graus das nossas árvores, eles nunca cresçam demais. Então, todo esse trabalho pesado que a consolidação faz, e a gente acabou de ver, ele é meio que diluído pelos insertos super baratos que a gente fez antes, como o Lucas explicou. E aí, no fim, o que vai garantir que essas árvores elas não vão ficar magras demais é a operação Decrease Key, que a Vanessa vai fechar o trabalho mostrando para vocês, e isso sendo aplicado no algoritmo de Dijkstra's. Então, agora eu passo a palavra para ela continuar o trabalho. É isso e obrigado. Então, dando continuidade à apresentação e retomando o argumento do Thomas sobre as regras de corte que garante o limite de grau, é precisamente a operação de Decrease Key que as estabelece. É com ela e com sua aplicação prática que encerra o trabalho do grupo 8 relacionado a Fibonacci Heap. Então, vamos falar sobre o Decrease Key. Considere o seguinte cenário. É necessário reduzir a chave de um nó que se encontra no interior de uma árvore, e após a redução, esse nó pode tornar-se menor que o seu nó pai, violando a propriedade de min-heap. A solução do heap binário consiste em reposicionar o nó por meio de sucessivas trocas com o pai, subindo pela árvore até que a propriedade seja restaurada. Essa abordagem tem um custo O log n, uma vez que ela vai ser proporcional à altura da árvore. Já o Fibonacci Heap, ele adota uma estratégia distinta. Em vez de reorganizar a estrutura internamente, ele simplesmente corta o vínculo entre o nó e seu pai e o insere diretamente na lista de raízes. O procedimento compreende 4 passos, como nós podemos ver nesse slide. Reduzir a chave, cortar o vínculo com o pai, mover o nó para a lista de raízes e, se necessário, atualizar o ponteiro de min. O custo resultante, portanto, é O1, sem nenhuma travessia da estrutura. A gente tem um problema estrutural. Se os cortes foram realizados indiscriminadamente, as árvores tornam-se rasas demais. O argumento demonstrado pelo Thomas de que uma raiz de grau K possui necessariamente ao menos FK mais 2 nós deixa de ser válido. O grau máximo poderia crescer de forma descontrolada. Para preservar essa invariante, a estrutura utiliza o campo booleano denominado marca. Quando o nó é promovido à condição de raiz, sua marca é redefinida como falso. A regra estabelecida é a seguinte: um nó pode perder no máximo um filho antes de ser cortado. Caso o nó já marcado perca um segundo filho, ele próprio é cortado e promovido à raiz, o que pode desencadear uma sequência de cortes pelos nós ancestrais, fenômeno denominado corte em cascata. Essa regra é o que garante que as árvores permaneçam estruturalmente densas, preservando o limite de grau máximo em O log n. Do ponto de vista da análise amortizada, o corte em cascata ainda resulta em um custo O de 1. O custo da cascata é absorvido pelo potencial acumulado nas marcas, conforme demonstrado pela análise. Então, como exemplo para o nosso trabalho de Fibonacci Heap, a gente trouxe o exemplo de Dijkstra, que é um caso de uso em GPS para calcular a rota mais curta entre 2 pontos. E a gente pode observar nesse gráfico esquerda que cada vértice representa uma localidade e cada aresta um trecho de estrada com seu respectivo peso, sendo a distância ou o tempo de percurso. O algoritmo ele parte do vértice A com distância 0 e vai atualizando estimativas de distância para os demais vértices. Quando ele encontra o caminho mais curto para o vizinho, como acontece com o vértice D, ele chama o Decrease Key para atualizar essa distância na fila de prioridade. O Dijkstra ele executa 2 tipos de operação em loop: o extract min, que retira o vértice de menor distância estimada, isso ocorre V vezes, uma por localidade, e o Decrease Key, que atualiza a distância ao relaxar as arestas executadas até E vezes, uma por trecho de estrada. Com o heap binário, cada Decrease Key ele custa O log V, como a E chamadas, esse termo domina a complexidade total O de V mais E vezes log V. Com Fibonacci Heap, o Decrease Key é O de 1 amortizado e a complexidade total cai para O de E mais V vezes log V. E conforme indicado aqui nos slides, em grafos densos, onde E é de ordem de V ao quadrado, o heap binário resulta de O de V ao quadrado vezes log de V e o Fibonacci Heap em O de V ao quadrado. Para 1 milhão de vezes em escala real em um mapa urbano, o log V é aproximadamente 20, uma diferença concreta e mensurável. Agora eu irei apresentar um pseudocódigo do nosso Dijkstra. Então, a gente pode observar nesse pseudocódigo de Dijkstra, o algoritmo ele inicializa com a distância de todos os vértices como infinito, exceto a vértice de origem, que recebe distância 0. Em seguida, todos os vértices são inseridos em uma fila de prioridade, no nosso caso, Fibonacci Heap. O laço principal ele repete enquanto houver vértice na fila, e cada interação extrai-se o vértice de menor distância estimada. Essa é a chamada de extract min, destacada aqui em amarelo. Isso ocorre V vezes uma por vértice. Para cada aresta que parte desse vértice, o algoritmo verifica se encontrou um caminho mais curto para o vizinho. Se sim, ele atualiza a distância e é aqui que aparece o Decrease Key, destacado em verde. E essa chamada ela ocorre até E vezes uma por aresta relaxada. Precisamente nessa linha que a escolha da estrutura de dados determina a complexidade do algoritmo inteiro. Com o heap binário, cada Decrease Key custa O log V, como falamos. Com Fibonacci Heap, custa O de 1 amortizado, e é isso que muda tudo. Falando, então, uma comparação dos pontos positivos do Fibonacci Heap, cabe justificar que as estruturas mais simples não constituem alternativas viáveis para o nosso modelo. Um array ele não ordenado implica um extract mínimo de O de V elevado, a complexidade de Dijkstra a OV ao quadrado de forma não competitiva. Um array ordenado ele torna a inserção e atualização custosas com complexidade OV por operação,
O RIP binário representa uma solução eficiente para a maioria dos cenários, mas é precisamente o custo ao logo V por chamada de decrease key multiplicado por E chamadas que o Fibonacci HIP elimina. Por honestidade acadêmica, é importante ressaltar que, na prática, o Fibonacci HIP ele apresenta constantes multiplicativas elevadas e implicação consideravelmente mais complexa. Em grafos pequenos ou esparsos, o HIP binário frequentemente supera o Fibonacci em desempenho real. O Fibonacci HIP ele brilha na análise assintótica e em grafos densos de grande escala, como nós mostramos, razão pela qual fundamenta a própria melhor complexidade teórica conhecida para os algoritmos de Dreisker, por exemplo. Em síntese, ele substitui uma estrutura simples por um conjunto de operações quase todas em O de 1 amortizado, e é essa propriedade que confere ao Dreisker a sua melhor complexidade teórica conhecida. Dito isso, nós agradecemos pela atenção e finalizamos assim o trabalho do Grupo 8.